Olá pessoal, espero que estejam todos bem, com saúde e com bastante paciência. Dando continuidade aos nossos estudos de psicologia jurídica, hoje nós vamos falar da interface entre a psicologia e o direito penal. No primeiro momento a gente vai tentar aqui fazer algumas reflexões sobre essas interações. Então, o que nos importa dizer de início é sobre o objeto de estudo do direito, né? O direito tem um objeto. Na verdade, nós não podemos confundir neste sentido o que seria o objeto em si, né? O objeto do direito não é a conduta humana, mas o objeto do direito é fixar um padrão de conduta. O que significa isso? Significa dizer que dentro do ramo, né, coletivo e social a que está inserido o direito, é preciso que haja, então, como objeto de estudo do próprio direito, uma oposição a esse padrão, a essa norma, a esse conjunto que regula as ações em sociedade. Então, quando nós falamos que o grande objetivo do direito é fixar um padrão de conduta, tudo aquilo que for contra esse padrão de conduta já fixado será então objeto para o direito. Aquilo tudo que foge a uma norma, a uma conduta pré-estabelecida. Então, para o direito que trata, né, da conduta humana, mas não basta apenas inibir, coibir asseguradamente os comportamentos indesejados, ou indesejáveis, perdão. Porque isso representa, num grande conjunto de forças, a não manifestação daquilo que é próprio do ser humano. Sempre que nós olhamos para o ser humano na sua totalidade, considerando o ser humano um ser sociável, social, que atua, que trabalha, que vive em sociedade, para que haja uma civilidade, que é uma palavra bem própria do direito, civilidade, para que haja uma interação adequada entre todas as pessoas no conjunto coletivo, né, da sua coletividade, é preciso que haja também a fixação de normas de conduta, de normas legislativas, de normas jurídicas, para que todas as pessoas possam conviver bem. Então, nesse sentido, e é isso que nós lemos aqui, assegurar que as normas jurídicas possam, de alguma maneira, sempre mais inibir comportamentos indesejáveis, isso não vai trazer uma isenção de comportamentos diversos e variados entre todas as pessoas. E nós vamos entender nos próximos slides o porquê. Quando nós pensamos, então, que a busca da compreensão sobre o fenômeno delitivo vem desde a antiguidade, é importante que nós lembremos sempre que o delinquente, considerado como tal, ele é considerado como delinquente a partir de uma visão individualista, aquele sujeito que é considerado anormal, fora da normalidade, em que em geral, no seu percurso histórico, ele era sempre expulso do seu clã, do seu grupo, do seu ajuntamento de pessoas. É quando alguém fugia dessa anormalidade, é quando alguém praticava determinadas ações que não eram consideradas pelo grupo como algo correto, uma visão. No século III, muitos entendiam que o desvio que levava a pessoa a se afastar das normas sociais era a própria intervenção do demônio. Só depois, com as ideias renascentistas, é que o homem ganha destaque, né? Ele passa a ser visto como dono do seu próprio destino e reconduzido à sua condição humana por conta da abertura de pensamentos próprios da época. Nós precisamos pensar, então, lembrar, na verdade, que dentro desse processo
e desse percurso histórico renascentista em que o homem é colocado numa posição de destaque e não mais sujeito às forças de Deus e do demônio, dessa briga. Então o homem recebe um pouco dessa responsabilidade. Cabe a ele agora a responsabilidade para decidir sobre a sua própria vida. Isso vai ficar muito claro no período do Renascimento. Anteriormente a isso, ainda na Idade Média, na Idade das Trevas, surge uma ideia, essa ideia de que o demônio é que atuaria trazendo para o indivíduo comportamentos indesejáveis, comportamentos amorais, fora daquele ideal ou daquele conjunto de regras idealmente considerada para o bom funcionamento do grupo. Quando em momentos posteriores a esse, principalmente já passada a época do Renascimento mesmo, com o início dos primeiros tratamentos psiquiátricos, nós percebemos inclusive um tipo de tratamento que surge na Inglaterra e que vai se pautar muito por essas ideias, né? Que levam ao entendimento de que o doente mental estaria curado a partir do momento em que ele se arrependesse dos seus pecados. Mas isso é uma outra história, uma outra fase que não nos cabe falar agora neste momento aqui. O que importa saber é que, de alguma maneira, o sujeito que antes cometia crimes era o sujeito que sofria a influência do demônio e que depois isso vai aos poucos, historicamente, sendo desconstruído na medida em que o homem, né, o ser humano, ganha de novo a sua posição e a sua assinatura de responsabilidade para a própria vida, tais considerações perdem força e ele volta a ganhar a responsabilidade sobre as suas próprias ações. Com a convergência entre a psicologia e o direito, essa interseção entre essas duas ciências, aqui ocorre então uma tentativa de se conjugar as teorias psicológicas com essas próprias determinações das leis, resvalando no fato de que a determinação legal é sempre determinada por uma ética social, a construção das ideias, a construção das legislações, a construção do ordenamento jurídico no seu sentido amplo, ela parte basicamente de uma ética, que é uma ética sempre social. Essas considerações iniciais trazem sempre uma visão macroscópica, né, porque parte dessa premissa, dessa ideia, dessa primeira hipótese de que a compreensão do comportamento criminoso abre um grande espectro teórico, cuja compreensão, com a intenção de inibir a prática delitiva e fomentar políticas públicas que previnam a ocorrência criminosa, solicita uma ampla interdisciplinaridade. Nós vemos aqui então que dentro dessa conjunção entre psicologia e direito, o direito sempre vai, de alguma forma, prevalecer nesse sentido de olhar não especificamente para um ser humano, mas olhar numa visão macroscópica. Ainda que a Constituição e outras leis tracem uma visão que proteja, que garanta a vida, o ordenamento jurídico, em muitas ocasiões, vai privilegiar a visão macroscópica, aquela visão que protege a sociedade num sentido amplo. Nesse sentido, e volto a repetir, todas as normas e práticas, todas as formas de conduta e todas as práticas individuais que não se adequem e não se ajustem a um padrão estabelecido pela sociedade e para a sociedade, elas são taxadas e elas recebem, então, atenção pelo ordenamento jurídico, que vai examinar com atenção a matéria em si. Quando a gente fala, então, sobre as normas de condutas, quando a gente fala sobre uma tentativa de trazer à luz
As explicações sobre o comportamento humano e o porquê de cada pessoa agir da maneira como age, ainda que seja fugindo de um padrão, de uma norma, nós começamos então a entender uma ciência que surge, que se abre para essa tentativa. Uma ciência chamada criminologia. Né? Ela surge na segunda metade do século XIX, ela se destaca em dois momentos importantes aí, né? Uma etapa pré-científica e a outra etapa científica. Na etapa científica, existe uma obra importantíssima chamada Tratado Antropológico Experimental do Homem Delinquente, de um cientista italiano chamado Cesare Lombroso, que traça ainda uma visão positivista, uma visão que é muito baseada em causa e efeito, que já era criticado inclusive naquela época, porque apontava que o comportamento criminoso teria uma origem em certas raças, em certos grupos de pessoas que biologicamente não seriam pessoas evoluídas. Determinista, isso é muito complicado para se levar em consideração, porque além de todas as situações, nós também observamos que isso é determinista e, por que não dizer, racista. Já a moderna criminologia, ela mostra-se bem mais abrangente, é uma ciência empírica, é uma ciência que se baseia nas observações, é também interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa, do infrator, da vítima, do controle social, do comportamento delitivo, trata de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a origem, a dinâmica, as variáveis principais do crime, contemplando o crime como um problema individual e como um problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente. Então vejam que é uma criminologia moderna, ela é muito mais ampla do que simplesmente aquela criminologia primitiva anterior que buscava explicar o comportamento criminoso por meio de uma visão basicamente biologicista. O crime, então, seria um problema da sociedade, que nasce na sociedade, e nessa sociedade deve encontrar fórmulas para solução positiva, segundo ainda a obra do Cesare Lombroso. Exatamente porque o delinquente e a vítima são membros ativos. O controle social pode ser formal, representado pelas instituições estatais, desde a investigação até a execução da pena, ou pode ser um controle informal, o controle presente na sociedade, que muitas vezes clama pela repressão e o endurecimento do controle formal. E nós vemos aqui, segundo o ponto de vista da psicologia, muitos veem aqui um problema, né, uma situação que ela é agravante, porque ela é reducionista no sentido de entender que aumentando-se o controle formal e aumentando-se a repressão, isso vai desencadear consequências principais como redução dos crimes, maior controle social, etc. Eu volto a dizer aqui, a grande questão é olhar a sociedade de forma macroscópica não vai trazer de alguma maneira efetiva um controle sobre o comportamento individual e muito menos o comportamento delitivo, mas é uma visão que se lança a partir de uma necessidade de resposta à sociedade. Então, pensando sobre o fenômeno delitivo, nós podemos pensar que o estudo desse fenômeno tem apresentado diversas classificações ao longo da história, ou tratando como uma manifestação individual, às vezes como uma manifestação social, ou ainda conjugando-se ambos os fatores. E aqui nós entramos então no início de algumas teorias
que olham com mais cuidado e com mais atenção a algumas razões e algumas condições sociais para tentar lançar um pouquinho mais de luz sobre esse fenômeno delitivo. Existem outros fatores também que podem ser apresentados, combinando elementos intrapsíquicos com elementos sociais. Vejam a importância disso. A parapsicologia parece, então, que existe aqui uma importância um pouco maior, ou um campo de estudo que chama a atenção, né, que são as teorias sociais, e elas são importantes neste momento para tentar abarcar as ações individuais frente aos problemas sociais. Alguns outros fatores, como valores, crenças, conceitos, a cópia ou identificação com modelos pessoais significativos, a influência de um grupo ou equipe a qual o indivíduo pertence ou com a qual participa de ações, o condicionamento capaz de produzir comportamentos estereotipados inadequados, emoções extremas que conduzem a momentos de descontrole em que o indivíduo comete ações fora do domínio consciente, embora responsável por elas, são fatores que contribuem para um grande conjunto de traços sociais que podem influenciar ou causar algum impacto no entendimento pessoal, no entendimento individual, na psique de cada pessoa, favorecendo, inclusive, a determinados atos que, pelo ordenamento jurídico, são considerados passíveis de repressões. Assim, desperta-se a criminologia para um conceito muito mais próximo de um conceito social, em detrimento das concepções de causa, as concepções positivistas. Assim, também na psicologia houve uma mudança ao se constatar que a tradição biológica da psicologia, em que o indivíduo era considerado um organismo que interage no meio físico, sendo que os processos psicológicos, aquilo tudo que ocorre dentro dele, são assumidos como causa ou como uma das causas que explicam seu comportamento. Ou seja, para compreender o indivíduo, bastaria conhecer o que ocorre dentro dele quando ele se defronta com estímulos do meio. De alguma maneira, embora isso possa parecer, no primeiro momento, aqui algo bastante redutivista e às vezes até simplório, bastante finalista, ainda assim é um conceito interessante, porque considerando-se que as ações sociais, o meio social e tudo que é ligado a essa questão social, sociológica, isso na medida em que possa exercer alguma influência pessoal, ainda assim merece a atenção, abre-se um campo de estudo em que seria necessário, então, considerar um pouco mais aquilo que tem e que existe de mais pessoal dentro de cada pessoa, de cada indivíduo. Ainda que exista essa questão social como algo interessante, importante de ser notado, na Constituição, construção das razões pelas quais as pessoas possam cometer algum crime, é importante que os processos psicológicos também sejam considerados como construtores de uma causa ou de causas que possam explicar determinados comportamentos. Ao se defrontar, então, as teorias de cunho exclusivamente biológico, aqueles que possam negar algumas explicações que apontem como uma falha, como uma descontinuidade ou simplesmente como um funcionamento biológico errado, busca-se ainda então a indicação de uma base social, porque o ser humano, ainda que possa ter as suas limitações no campo biológico, é alguém que fala, pensa, aprende, alguém que ensina, que transforma a natureza. O homem não é somente uma base biológica
fisiológica, mas também ele provém de um processo cultural, histórico. Este homem biológico ele não sobrevive por ele mesmo numa sociedade e nem constitui uma espécie que se reproduz tal e qual com variações decorrentes de clima, alimentação, etc. Isso seria muito simples de ser considerado e a explicação não seria profunda aqui nesse sentido. O seu organismo, claro, é uma infraestrutura que permite o desenvolvimento de uma superestrutura social, histórica, cultural, etc, etc. Assim, buscar exclusivamente no indivíduo que cometeu o crime a resposta para este ato significa restringir ao universo individual aquilo que encontra em constante movimento, em constante interação, que é o comportamento humano. Mas o comportamento humano tomado como um todo, ele não representa por si mesmo o conjunto das ações tomadas, realizadas por uma coletividade. O que eu chamo a atenção aqui é a necessidade de se considerar o ser humano inserido em uma sociedade, o ser humano exercendo influência e sendo influenciado por essa mesma sociedade, que é baseada também pela cultura, que é baseada pelos momentos históricos e que é baseado por muitos outros fatores para além da própria vontade. Com isso, nós encerramos a primeira parte das nossas considerações aqui sobre a interseção entre o direito penal e a psicologia. Eu convido vocês a examinarem o material que se encontra junto a esta aula. Um vídeo importante que eu fortemente recomendo que vocês assistam, ainda que seja um pouco pesado para assistir, e a leitura do texto. No final da unidade existe um exercício lá para que vocês possam fazê-lo. Boa semana a todos, bons estudos e vamos em frente.